Quando alguém começa a pesquisar sobre investimentos no Brasil, uma sigla aparece o tempo todo: o CDB. Mas o que exatamente é um CDB? Ele é seguro? Rende mais do que a poupança? E qual a diferença entre um CDB comum e um CDB com liquidez diária? Neste vídeo, você vai entender tudo o que você precisa saber sobre o CDB, com foco especial em quem está começando a investir e precisa de segurança, simplicidade e acesso rápido ao seu dinheiro. Sendo direto e claro, o CDB é uma sigla que significa Certificado de Depósito Bancário. Quando você investe em um CDB, você está emprestando dinheiro a um banco, e esse banco se compromete a devolver esse valor no futuro acrescido de juros. Esse dinheiro emprestado pelo investidor é usado pelos bancos principalmente para conceder empréstimos, financiar operações, manter suas atividades. Em troca, o banco paga juros a quem investiu. Os CDBs podem ter diferentes formas de rendimento. As principais são CDB pós-fixado, é o tipo mais comum que existe e o mais indicado para iniciantes. Normalmente, ele rende um percentual do CDI, que acompanha uma porcentagem perto ali da taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Por exemplo, se o CDB ele rende 100% do CDI, e a taxa Selic estiver, por exemplo, 10% ao ano, o seu rendimento do CDB rende aproximadamente isso, é claro, antes dos impostos. Próximo. Temos também o CDB pré-fixado. Aqui, a taxa é definida no momento da aplicação. Exemplo, CDB que paga 12% ao ano. Ou seja, você sabe desde o começo da contratação, antes de você investir, que todos os anos o seu investimento vai render 12%. Independente se a taxa de juros subir, descer, se a inflação também subir ou descer, a sua taxa vai ser fixa de 12%. Ele é muito bom, principalmente para prazos maiores, porque você se protege de oscilações negativas do mercado, no caso, se a taxa de juros regredir. Próximo. Temos também o CDB híbrido, e ele combina uma taxa fixa, por exemplo, 5%, 6%, uma quantidade lá que estiver aparecendo lá na sua corretora com algum índice do mercado, normalmente a inflação. Então é comum você achar um CDB com 5% mais IPCA, por exemplo. E o que é o CDI? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Ele funciona como uma taxa de referência entre os bancos. Basicamente, os bancos emprestam dinheiro entre si por curtos períodos, geralmente de um dia para o outro, para manter o caixa equilibrado. Quando isso acontece, é calculada uma taxa de juros de um banco para o outro. Essa taxa é o CDI. E o que significa um investimento que rende 100% do CDI? Isso quer dizer que, se o CDI subir 10% ao ano em média, o seu investimento também vai render 10% nesse mesmo período em média, antes dos impostos. Alguns CDBs oferecem mais do que 100% do CDI. Isso significa que, se o CDI for 14,90% ao ano, por exemplo, e um CDB promete pagar 110% do CDI, o rendimento bruto pode chegar aproximadamente a 16,30% ao ano, que é uma rentabilidade muito grande. O que você precisa entender disso tudo é que quanto maior o percentual do CDI que o CDB paga, maior será a sua rentabilidade, desde que tudo mais seja igual, como liquidez e o risco do banco emissor. Dito isso, qual é o percentual do CDI que é bom? Essa dúvida é muito importante para quem está começando. E aqui vai um raciocínio prático. Para muitos iniciantes, CDBs que pagam 100% do CDI com liquidez diária já são melhores do que a poupança, com segurança e acesso ao dinheiro quando necessário. Alguns CDBs pagam mais, cerca de 105% a 110% do CDI. E quando um investimento ele está nesse patamar, geralmente significa que o banco está oferecendo um prêmio maior para atrair o seu dinheiro. E isso pode ser interessante. No entanto, isso pode vir com compromissos de prazos maiores ou menor liquidez diária. Sempre leia as regras antes de aplicar o seu dinheiro. E o CDB, afinal, ele é seguro? Essa é uma das maiores dúvidas de quem começa a investir. E a resposta é sim, dentro dos certos limites. Por exemplo, nós temos a proteção do FGC. O FGC basicamente é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante que até R$250 mil investidos por CPF você tenha o seu dinheiro de volta. Mas isso também conta por instituição financeira e com um limite global de R$1 milhão, renovável a cada 4 anos. Isso significa que, se um banco quebrar, o FGC devolve o seu dinheiro dentro desses limites. Para quem ganha pouco e está começando, isso traz muita segurança.
Quando você investe em um CDB, você está emprestando o seu dinheiro a um banco. Isso significa que existe sim um risco daquela instituição financeira ter problemas ou até quebrar, como a gente viu recentemente com o Banco Master. E quais são os impostos atrelados ao CDB? Basicamente são dois, que são o imposto de renda, assim como no Tesouro Selic ele segue a tabela regressiva, que eu estou mostrando aí na tela para vocês. E também nós temos o IOF, que significa que se você resgatar o seu dinheiro nos primeiros 30 dias, terá essa cobrança. E bom, o que é um CDB com liquidez diária? Agora entramos em uma parte mais importante para quem está começando. Um CDB com liquidez diária é o que permite que você possa resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, sem precisar esperar o vencimento. Normalmente, o dinheiro cai na conta na hora, no mesmo dia ou no máximo no próximo dia útil. Isso faz dele um forte candidato para reserva de emergência. E por que começar pelo CDB de liquidez diária? Porque você precisa que o dinheiro seja seguro, de fácil acesso e flexível. O CDB de liquidez diária entrega exatamente tudo isso. Quando nós comparamos o CDB com a poupança, aqui a diferença costuma ser clara. A poupança rende pouco, depende de uma data de aniversário, perde para a inflação em muitos períodos. Já o CDB com liquidez diária rende mais, tem rendimento diário e mantém melhor o seu poder de compra. Na maioria dos cenários, o CDB ganha da poupança mesmo após os impostos. E como é que você faz para investir em um CDB? Você pode investir em um CDB através de bancos tradicionais como o Itaú, o Santander, o banco que você tiver instalado aí no seu celular. Normalmente hoje em dia todos eles oferecem essa modalidade, mas também principalmente nos bancos digitais. A gama de investimentos e diversidades de ativos que nós temos nos bancos digitais são muito grandes. E também as corretoras de investimento, algumas oferecendo cerca de centenas de títulos de CDB dentro de uma única plataforma. O que você sempre precisa verificar é se o banco ele é coberto pelo FGC, a porcentagem da rentabilidade e as regras de resgate. Isso aí é um fator primordial para a sua segurança no investimento. Só invista se estiver lá aparecendo com liquidez diária e se não tiver, você invista com essa ciência de que você só poderá resgatar o seu dinheiro no vencimento. Existe também um caso de quando não é legal usar um CDB de liquidez diária. E existe sim esse cenário. Apesar das vantagens, ele não é ideal para todo mundo. Talvez não seja a melhor opção se seu objetivo é um investimento de longo prazo, por exemplo, 10, 20, 30 anos. Não adianta você ficar investindo só ali no CDB de liquidez diária, porque você não vai ter uma rentabilidade tão grande se você investisse em outros mercados, como por exemplo o mercado de ações, fundos imobiliários, até mesmo o Bitcoin. Você aceita maior risco em busca de um retorno maior. Se você quer investir pensando na sua aposentadoria, talvez seja melhor você diversificar um pouco mais a sua carteira. Claro, o CDB de liquidez diária é bom para reserva de emergência, depois disso, nem tanto. Dito tudo isso, o CDB ele é um dos investimentos mais importantes para quem está começando no mundo dos investimentos, principalmente quando falamos do CDB de liquidez diária. Se você ainda não tem uma reserva de emergência, começar por esse tipo de investimento pode ser um passo simples, seguro e muito eficiente. E aí, você já conhecia o CDB? Coloca aqui nos comentários se você já investia nele e qual o banco que você investe. Talvez eu possa fazer um vídeo sobre esse ativo num próximo vídeo. Se inscreve no canal, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, fiquem com Deus e até a próxima.